Essa geração, participação do Eduardo Costa, do sociólogo Luiz Flávio Sapori e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Você manda a sua opinião em mensagem de texto, não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade onde você está falando. Vacinação das grávidas com comorbidades, com outras doenças, contra o coronavírus, está suspensa temporariamente em Belo Horizonte, Luiz Flávio Sapori. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, Rita, Eduardo Costa, bom dia, ouvintes da Itatiaia. Uma medida que não se restringe a Belo Horizonte, né, Eustáquio? Uma medida que atinge todo o estado, na verdade todo o Brasil, né? Uma determinação da Anvisa, diante, né, de uma morte suspeita ocorrida no Rio de Janeiro. Então, nós devemos encarar com tranquilidade, né, sem alarde, isso não significa suspeição da vacina, né, nós estamos falando da AstraZeneca, né? Então, não significa que a vacina provoca mortes. Na verdade, ocorreu um caso, né, de morte de uma gestante, então o caso tem que ser investigado para se verificar se essa morte está ou não relacionada a um efeito colateral, né, do imunizante. Então, isso faz parte do processo, é natural, é assim mesmo, devemos encarar com naturalidade e a questão é aguardar que as outras vacinas continuam sendo aplicadas, né? Não significa que as gestantes ficarão fora do processo de imunização. Então, nada de alarde, nada que não mereça, né, uma atenção racional e tranquila diante, né, dos desafios que nós temos aí pela frente. Sapori, você está animado com esse processo de vacinação ou desanimado diante de problemas que vêm ocorrendo, atrasos, falta de vacina, demora para a chegada de matéria-prima? Eu entendo que a vacinação está, obviamente, muito aquém do desejável, do necessário e do possível, né? O Brasil tinha condições de estar muito mais avançado na vacinação se a gente tivesse recebido aquelas 70 milhões de doses, né, da Pfizer, mas pelo menos está caminhando, né? Um processo de evolução gradual. O que mais me preocupa no momento é a questão da China, né? Se a China atrasar o envio dos insumos necessários à fabricação da Coronavac. Porque essa vacina chinesa ela é responsável por 80% do nosso Plano Nacional de Imunização. Então eu estou muito preocupado com isso. Vamos aguardar essas negociações, esperando que a China não leve muito em consideração as provocações, né, do presidente da República. Né? E você, Rita Mundim, essa suspensão da vacinação temporária das grávidas com comorbidades aqui em Belo Horizonte. Bom dia mais uma vez. Olha, eu acho que é uma medida preventiva, né? Eu acho que tudo que é preventivo é bem-vindo. É uma coisa muito nova. Os efeitos colaterais também são novidade, apesar de todos os testes. Nunca se fez uma vacina com tanta velocidade na história da humanidade. Então, eu acho que as coisas estão caminhando. Central. Ontem eu estava vendo as contas, né, com essa chegada desses novos lotes da Coronavac para regularizar a vacinação do pessoal acima de 67 anos, foi feita uma vacinação de quase 1 milhão de doses no Brasil. Outro dado importante é que o número de mortos é o menor dos últimos 55 dias, de acordo com os dados de ontem. Se nós compararmos a vacinação no Brasil com países como Israel, Estados Unidos, a gente fica meio indignado mesmo. Mas se nós olharmos a velocidade de vacinação na zona do euro, a nossa está igual. E eu reafirmo aquilo que eu venho dizendo. Deve aumentar consideravelmente o número de doses daqui para frente. E a participação da AstraZeneca, né, deve crescer em relação à participação relativa da Coronavac. E a AstraZeneca é uma vacina, inclusive, muito melhor. E você, Eduardo, acha que também como medida preventiva, acertada nesse momento? Bom dia mais uma vez. Bom dia para você, para todo mundo. Esse negócio de vacina dá uma confusão da cabeça das pessoas. Tá. Então, vamos combinar uma coisa aqui. Repete para mim o texto, sempre, para ver se eu entendi, que eu achei que esse texto nosso aí de chamada
precisa sofrer uma explicação. Repete para mim, como é que é o texto? Vacinação das grávidas com comorbidades contra o coronavírus está suspensa temporariamente em Belo Horizonte. Deixa eu explicar aí o seguinte. Esta vacinação das grávidas com comorbidade, ela não carece de ser suspensa, porque ela já aconteceu e foi com a Pfizer. Eu disse isso aqui ontem. O que a prefeitura está suspendendo, para ficar bem claro para as pessoas, grávidas com comorbidade, muitas já se vacinaram, mas foi com a Pfizer, não precisa assustar. Agora a prefeitura está suspendendo a vacinação das grávidas todas, que têm mais de 40 anos, sem comorbidades, que deveriam ser vacinadas a partir de hoje, que não vão ser mais. Isso para ficar bem claro. Então, se você é grávida e já se vacinou, relaxe, sossegue, fique feliz, porque se vacinou com a Pfizer, que não está sob investigação. Se você deveria se vacinar, tem mais de 40 anos, seria a sua vez hoje, essa foi cancelada. É isso, Eustáquio. É AstraZeneca, né? Só para ajudar aí o Eduardo. O problema é com a AstraZeneca. Não, exatamente. Porque as com comorbidades foram vacinadas com Pfizer, então não tem perigo. Não, ok, Eduardo, eu só estou... Porque você falou na Pfizer, então o problema é com a AstraZeneca, houve a morte de uma grávida. Exatamente. E é uma determinação nacional, não vamos esquecer, é da Anvisa, é nacional. Bom, Eduardo Costa, após o escândalo da Baker, Justiça autoriza a empresa a retomar a venda de cerveja, a Capitão Serra. Meu caro, a Baker está dizendo o seguinte, que ela está atuando de acordo com as observações das normas e cumprimentos de decisões administrativas e judiciais. Ela afirmou em nota, que nós recebemos aqui, que a comercialização tem o objetivo de manter o emprego dos funcionários e honrar os compromissos da cervejaria. Sobre a retomada da fabricação e das vendas da cerveja, a Justiça afirmou que nunca fez determinações sobre proibições e que todas as determinações nesse sentido foram feitas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Agora, Eustáquio, senhoras e senhores ouvintes, o que está dizendo o Ministério? O Ministério esclareceu também por nota que a Baker continua interditada, já que, até o momento, não atende às exigências feitas para garantir a segurança dos produtos. Porém, a medida de fechamento adotada pelo Ministério não impede a contratação de uma empresa terceirizada, devidamente registrada, para a produção das receitas e marcas da cervejaria. Por fim, o Ministério esclareceu em nota que está ciente da terceirização de marca feita pela empresa. Então, do ponto de vista legal, está tudo certo, já está. E para você, Rita Mondinho, está certo, e também do ponto de vista econômico é importante. As famílias, as vítimas e famílias de vítimas não estão gostando dessa história, não. Não, eu acho o seguinte, que o faturamento dessa terceirização deveria estar amarrado, eu não sou advogado, mas deveria estar amarrado em lei a indenização das vítimas. Muito nobre que a empresa queira sobreviver, queira honrar e pagar os seus funcionários, mas antes disso, ela tem que cumprir com as exigências e com as necessidades das vítimas. Então, eu acho que, eu não sei se esse negócio de manter o emprego é para deixar as vítimas para a última linha, né, ou para o último lugar da fila, mas eu acho que deveria haver aí um critério de indenização e de socorro às vítimas. Isso é prioritário. Inclusive, eu não sei se isso é possível, eu não sou advogado, eu acho que se as marcas estão preservadas e é possível esse processo de terceirização, essas vítimas deveriam passar a ser sócias da Baker nessas marcas passíveis de serem produzidas e virarem dinheiro. Flávio Sapori, a sua avaliação sobre essa retomada da Baker na produção e venda de cerveja por meio de uma terceirização? Não é nada a contestar, como bem disse o Eduardo Costa, considerando como eleição judicial, então uma base legal, não tenho o que contestar, não tenho o que problematizar, considerando que a empresa vai terceirizar essa produção, né, não vai utilizar o uma coisa que pode, quando estiver aqui, são interditadas, né, ali na região do óleo d'água. Então, não tenho o que contestar do ponto de vista jurídico, mas como bem disse a Rita, a expectativa é que as famílias, né, que foram prejudicadas sejam devidamente, né, ressarcidas de tudo que sofreram. E mais do que isso, nós estamos aguardando o desfecho do processo criminal, né, que já
Já estamos na fase processual, esperando que o julgamento aconteça o mais breve possível. Não é? Ou seja, é um caso que não pode cair no esquecimento ou na excessiva morosidade do judiciário. Então, nada a contestar de uma decisão judicial como essa. Sapori, a Polícia Federal encaminha ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito para apurar supostos repasses ilegais ao ministro Dias Toffoli. Ele pode ser investigado por supostos repasses na época que integrava o Tribunal Superior Eleitoral, entre 2012 e 2016. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, diz que Toffoli recebeu 4 milhões de reais para favorecer 2 prefeitos em processos no TSE. E ele nega as acusações. Pois todo mundo nega, né? Não há dúvida, todo mundo que é acusado e tem suspeições graves como essa de corrupção sempre nega e sempre vão negar. Mas há uma delação premiada, mesmo que venha do Sérgio Cabral, né, que tem mais de 200 anos de condenação, mas o Sérgio Cabral participou de esquemas bastante sofisticados de corrupção no Rio de Janeiro, mencionou o ministro Dias Toffoli, num suposto favorecimento indevido do escritório de advocacia, né, da esposa dele, né, se não me engano, nós estamos falando de 4 milhões de reais de suspeita, né, de corrupção. 4 milhões. Então, é uma denúncia grave, ou uma suspeita, na verdade. Não é nenhuma denúncia, é uma suspeita grave. A minha expectativa é que o ministro Edson Fachin aceite e autorize a investigação da Polícia Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão acima do bem e do mal. São cidadãos como qualquer um de nós. Então, se há uma suspeita de corrupção, tem que ser investigado, sim. Por que não? Caso o Supremo não autorize essa atuação da Polícia Federal, vai ser péssimo para a instituição, vai ser péssimo para a legitimidade do Supremo. Então, é mais do que nunca fundamental que essa autorização seja dada à Polícia Federal. E seria a primeira vez, Eduardo, que o Supremo autorizaria uma investigação contra um magistrado da Corte. Eustáquio, como eu gostaria, mas do fundo do coração, como eu gostaria de dizer, não acredito, é inaceitável, um ministro da Suprema Corte tem que ser respeitado. Mas, infelizmente, Eustáquio, infelizmente, eu tenho que concordar com tudo que o Sapori falou, a começar pelo fato de que de corrupção e propina o Sérgio Cabral entende mais do que ninguém. E eu tenho que acrescentar, Eustáquio, que ao longo da minha vida profissional, no contato com advogado, com sindicalista, com político, Eustáquio, quantas vezes eu escutei um sindicalista dizer para mim, falar assim, Eduardo, essa base territorial desse sindicato está errada, mas eu vou perder, sabe por quê? Eu falei, não, porque o fulano do outro lado contratou o escritório de fulano de tal, que é irmão do ministro tal do Supremo, e pagou 1,5 milhão. Aí a canetada é certa. Outra coisa, não é lícito, não é responsável da parte aqui do repórter dizer que um ministro do Supremo não possa ter, ou um desembargador do Tribunal de Justiça não possa ter um parente na profissão. Mas é impressionante, Eustáquio, é impressionante. Quantos irmãos você tem jornalista, Eustáquio? Irmãos jornalistas? Nenhum. Hein? Nenhum. É impressionante, para todo desembargador, todo magistrado, todo ministro, tem uma mulher que é advogada, ou um filho que é advogado, ou um genro que é advogado, e os escritórios, atenção, porque eu vou falar que isso é provado, o resto é conversa. Os escritórios desses parentes bombam de uma hora para outra. Então, eu vou fechar a próxima, porque eu estou indo na areia movediça, num caminho muito perigoso, mas para, de novo, concordar com o Sapori. Depois, eu não te puxei para a areia movediça, não, viu, Eduardo? Hein? Eu não te puxei para a areia movediça, não, viu? Eu estou chegando na areia movediça aqui. Mas depois que um ministro do Supremo, o Alexandre Moraes Sapori, ele abriu o inquérito, ele investigou, ele denunciou, ele condenou, ainda mandou prender o cara. Só falta o Supremo não autorizar essa investigação. Vai ser a suprema desmoralização da justiça brasileira, Sr. Eustáquio Ramos. E para você, Rita Mundinho, o Supremo tem que demonstrar transparência e independência, enfim, e que não vai proteger os seus membros abrindo essa investigação contra Dias Toffoli?
isso não devia nem ser questionável, né? Então, a expectativa é que a transparência ela tem que prevalecer em todos os níveis, e em todos os negócios, e em todos os setores, né? Seja público, privado. Então, se a gente está falando do Supremo, se essa notícia fosse em um país desenvolvido, o ministro poderia ter até suicidado, como disse o Eduardo, que era uma coisa inaceitável para a sociedade e para a própria instituição. Aqui não virou nem manchete, nem manchetaça. Tamanha assim, os próprios ministros têm consciência de que a sociedade brasileira é ciente das ações dele. E eu queria até complementar aí o Eduardo, além das esposas serem advogadas, né, de ministros do Supremo, geralmente os governadores também têm esposas e escritórios de advocacias associados, como foi o caso do próprio Sérgio Cabral. Então, gente, é lamentável, é uma tristeza ver aonde as nossas instituições estão chegando. Quer dizer, uma manchete dessa, uma notícia dessa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, era motivo de vergonha nacional e até de suicídio por parte do próprio acusado. Sim. Deixa eu tocar num outro ponto aqui, que bate muito com esse do Supremo, que as coisas precisam mudar nesse país, gente. Hoje o Tribunal de Justiça vai decidir se mantém ou não a prisão preventiva do promotor André, acusado de ter matado a esposa. Certo, senhor Stefano? Certo. Eu não vou entrar no crime. Aliás, eu tenho informações de que o laudo ele deixa dúvidas, mas a investigação é tão robusta, mas tão robusta, que o Ministério Público não tem dúvidas que vai ser mantida a prisão preventiva desse senhor. Sobre o crime, eu vou me abster aqui, deixa para o Renato e os netos que estão acompanhando. Mas eu quero falar sobre o que veio à tona, sobre a carreira desse promotor, tá? Esse promotor ficou lá uns 20 anos no Ministério Público, só fazendo coisa errada, amigo. Ameaçando, morando em apartamento a 6 pistas sem pagar, fazendo tudo errado. Ele foi processado porque não queria trabalhar. Você sabe o que vai acontecer com ele no fritar dos ovos? Okay. Se ele ficar 10 anos na cadeia agora e sair, vai aposentar com o salário, tá? Quer dizer, isso é o fim da picada, compadre. Isso é o fim da picada. Falam mal dos políticos, né? A Câmara lá do Rio de Janeiro está caçando o doutor Jairino, que está fazendo muito bem. O promotor, amigo, nesse momento nem pode tirar, né, a pensão dele, porque os filhos dele dependem disso. Mas daqui a 10 anos que esse homem ficar livre, ele ainda vai morar em Cancún com uma aposentadoria de 40 contos, seu Estado. Pois é, aqui pelo WhatsApp, o Valdeci, lá de Bambuí, está dizendo o seguinte, sobre essa questão do ministro Dias Toffoli. Até quando vamos viver na mão de bandido? Aí ele está se referindo ao ex-governador Sérgio Cabral. Por que o Cabral não falou lá atrás? Não aguento mais ver isso. Sérgio Cabral negociar delação depois de tantos anos de cadeia é inaceitável. Já o Charles de Venda Nova está dizendo que tem que investigar sim. Tem que investigar porque filho feio, ninguém quer ser pai, né? É o Charles Teixeira, do bairro Mantiqueira, está defendendo a investigação. Contra fatos, não há argumentos, ele diz aqui. Bom, o Corpo de Bombeiros retoma as buscas pelos 11 desaparecidos na tragédia da Vale em Brumadinho, após ficar quase 2 meses paralisados por causa da pandemia, Eduardo. Que sejam bem-sucedidos e que possam entregar às 11 famílias que ainda têm pessoas desaparecidas alguma convicção para que o ritual do sepultamento, da despedida e do adeus seja cumprido. Claro, Sapori. Olha, nós temos que elogiar sempre, com muita convicção, o trabalho do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nessa tragédia de Brumadinho, né, no rescaldo, né, das vítimas. Desenvolver uma tecnologia, uma expertise que hoje é referência internacional. Né, então, esse trabalho incansável, perseverante, é admirável. Nosso respeito ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais só aumentou, só se fortaleceu, né, ao longo desse processo tão doloroso para as vítimas, tão doloroso para a sociedade mineira. Então, aqui a gente aproveita essa oportunidade, mais do que nunca, para parabenizar a instituição, para render homenagem à instituição, ou seja, continuar buscando, quem sabe, né, para as familiares das vítimas, seria muito importante que eles tivessem sucesso nesse empreendimento. Né? Mas, mais do que nunca, parabéns ao Corpo de Bombeiros, né, de Minas Gerais. Um trabalho incansável, hein, Rita Mundinho, do Corpo de Bombeiros? Pois é, incansável, e na busca
o uso de tecnologia, de inteligência. Eu estava vendo há pouco uma entrevista deles lá direto em Brumadinho, do tempo, né, eles não estavam parados, eles estavam desenvolvendo tecnologia para retomar essa busca e serem mais assertivos ainda. Então, parabéns ao Corpo de Bombeiros e ao governo de Minas, né, pelo apoio. Em momento algum as buscas foram interrompidas e essas famílias esperam, né, como disse o Eduardo, e merecem esse ritual do adeus. E tomara que eles tenham sucesso nas buscas, e é isso. Eu estou aqui dentro daquela lógica de que nada é só ruim ou é só bom. Com essa tragédia, que a Deus nunca se repita, os bombeiros foram equipados, viu, compadre? A Vale comprou tudo que eles pediram, e nesse acordo da Vale com o governo de Minas, que a Assembleia tem que começar a votar, não sei por que não começou, tem mais dinheiro para os bombeiros e para as forças de segurança. Deus é pai, senhor Eustáquio. Como você gosta de usar aquela expressão, né, Eduardo? O Corpo de Bombeiros é uma das entidades santas de Minas Gerais, não é isso? É que nem a Santa Casa, o Hospital das Clínicas, o Pronto Socorro, o Hospital João Paulo II e mais uma turma aí. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Ótimo dia a todos.